Eu gostaria de pedir para os três professores tentar a pergunta do sinal. Aí, quando os direitos chocarem, qual é o direito mais importante? O da proteção de dados ou de proteção da vida, por exemplo? A pergunta foi quando os direitos se chocam, né? Se o direito à privacidade, proteção de dados, se isso face a outros direitos, qual que deve prevalecer? E ali ele colocou o direito à vida como exemplo. Eu acho que o direito à vida tem um privilégio quase injusto aí, né? Quem que vai optar pela privacidade, quer dizer, você preserva a privacidade do morto? É provável que sim, mas eu preferia perder a privacidade e estar vivo. Eu faria essa opção se eu pudesse. Mas é claro, não é um debate tão simples, até porque a privacidade, a falta de privacidade pode matar também, né? Então a gente sabe que não é um debate tão simples esse, é bastante complexo. Então, enfim, a privacidade é um elemento que pode ter repercussões talvez até inimagináveis aí na esfera de existência e até próprio do exercício da própria razão de ser do cidadão. Então é bem complexo. Existe um texto, inclusive, recente, aliás, só para resumir a resposta, pelo menos a minha, é resposta de advogado, né? Depende. Então vai depender do contexto. E tem um texto recente, depois eu vou procurar, me fugiu o nome aqui da autora, mas ela publicou um texto que está repercutindo bastante no cenário internacional, onde ela conta a experiência da família dela e que por conta de uma medida, digamos assim, de privacidade, de omitir algumas informações em documentos públicos na época do regime nazista, isso foi um motivo de algumas vidas terem sido salvas, porque determinadas pessoas ali, judias, que eram perseguidas naquela época pelo regime, acabaram não sendo encontradas. Então a gente vê que a privacidade acaba sendo, sim, até É, um direito que, quando garantido, pode salvar vidas. E foi é o a caso. Depois eu vou procurar Carissa, esse texto para passar para você. é, Carissa Vélez. Isso, Carissa Vélez, muito bom. esse é É muito um bom. É livro, o né? Ela publicou um livro Privacy sobre is Power. exato. Bom, acho que não sei se a gente respondeu essa pergunta, porque de fato vai depender do contexto mesmo. E aí eu gostaria de retomar aquele outro questionamento que foi levantado, que foi sobre o uso de biometria. Obrigada, Simval. Então, sobre o uso de biometria. Na verdade, eu acho que é um questionamento que também vai depender do contexto, mas se a Ângela e o professor João, a professora Ângela quiserem trazer algumas considerações sobre o uso de biometria e essa ponderação sobre se existem ou não outros dados pessoais menos invasivos ou menos sensíveis para determinados tratamentos, se isso pode ser adotado, eu acho que na verdade, mais uma oportunidade de vocês tecerem algumas considerações sobre isso, principalmente voltados para o setor público. Se vocês tiverem algumas orientações baseadas aí na atividade profissional de vocês, acho que vai ser bem válido. Bom, vou falar rapidamente aqui, né? Eu sou quase advogada, então eu já vou falar o depende. A gente não tem como dar essa resposta. Falta poucos dias, gente, então por isso eu sou quase. Caso a caso, a gente aqui tem que fazer um balanço muito claro entre o direito à privacidade e outros direitos e outros deveres. A gente sabe, por exemplo, que o mercado financeiro, o setor financeiro, a fraude é um problema gravíssimo. Existiria, e isso é uma pergunta mesmo, não estou afirmando nada. Cada caso é um caso, eu não tenho, né? Mas assim, existiria um outro meio tão eficaz quanto a coleta de biometria para garantir a segurança da própria pessoa? E aí, assim, a gente começa a fazer perguntas, né? Para decidir, claro que a gente vê que tem um uso exaustivo e abusivo da biometria. Para mim, por exemplo, não justifica que uma pessoa utilize a biometria para acessar uma academia. Isso não faz muito sentido, porque sim, a gente poderia ter problemas de segurança com a violação dessas bases e tal.
Mas no ambiente financeiro, por exemplo, hoje a gente sabe que é um dos ambientes mais possíveis de fraude. Será que não faz sentido, no balanceamento de obrigações e direitos, a gente utilizar, então, a biometria para evitar essas fraudes? E são perguntas mesmo. A gente está começando a criar esses entendimentos em proteção de dados e muita gente vai defender que, olha, coletar a biometria para acesso a um banco é um absurdo. Mas eu, por exemplo, defendo que para acessar uma sala de segurança do STJ, por exemplo, vamos usar o STJ, né? É a hora da gente brincar um pouquinho com isso, mas para acessar uma sala de equipamentos de segurança, onde estão os processos, tem que ser por biometria, de preferência da íris, para você não criar meios de acessos alternativos onde a segurança vai ser fragilizada. É claro que jurídica, eu tenho muito essa visão dos dois lados, né? A visão jurídica já e também e a visão técnica, que é muito mais antiga e mais consolidada. Mas assim, não tem. Se a gente não tiver questões de segurança forte, e aí o acesso por biometria, por exemplo, é uma medida de segurança forte, ele é mais forte do que você utilizar outras chaves, que podem ser mais facilmente violadas. Se a gente não tiver uma segurança forte, a gente não vai conseguir garantir a privacidade. E aí, caso você tenha, por exemplo, a sua conta bancária violada, você terá acesso a outros dados da pessoa. Professora, só me permite um parênteses aqui. Eu compreendo aqui a linha de raciocínio, mas fazendo aqui um contraponto, a partir do momento que a gente tem a biometria, ela é guardada num banco de dados, e esse banco de dados tem bits e bytes. E uma vez hackeado, ele tem um arquivo, e se ele souber onde ele tem, por exemplo, basta você saber aonde é acessada a biometria para fins, por exemplo, como a senhora colocou, de acesso ao STJ ou a um banco. Então, quando eu hackeio um dado biométrico, eu já sei que eu posso usar em todos que são adequados à biometria. Quando eu hackeio uma senha, eu não obrigatoriamente estou dizendo que ela vai ser igual para todos os devices, ou seja, todos os ambientes que precisam de senha. Eu me preocupa mais o fato de que a biometria é única. Então, eu converto ela num arquivo, ela vai ser um arquivo de bits e bytes. Professor Luciano aí me corrige aqui. E esse arquivo, uma vez hackeado, se eu souber que ele tem acesso, basta eu saber que o plano de saúde, acesso ao STJ, o acesso bancário, ele é biométrico, eu já tenho a senha dele para todos os serviços. Me preocupa só não o fato de, se você quiser optar por um uso biométrico, tranquilo, ok, mas eu acho que tem que dar uma opção. A pessoa tem que também pode até assumir o risco. Só não pode você obrigar que você só tenha uma chave biométrica, e essa chave biométrica ela é única para qualquer outra coisa. Basta eu saber quais são os serviços que são por chave biométrica, que eu hackeando eu tenho acesso eu não tenho nem como mudar a senha, né? Eu fico com dificuldade até para alterar isso. Mas é só essa ponderação aqui para criar polêmica, mas desculpe aqui. Não, imagina, fica muito à vontade. Mas veja só, a segurança é garantida pela própria segurança. Quantos bancos de dados com criptografia forte, por exemplo, que são quebrados, que você consegue acesso? Então, a segurança ela é garantida pela própria segurança. É por isso que, numa implementação dessas, como eu disse, né, é caso a caso, e eu não defendo que seja usado indiscriminadamente, mas, se necessário for, se a pessoa considerar que for necessário utilizar, vai ter que investir em segurança. E é por isso que a gente tem várias medidas de segurança. E o professor João pode falar também. A gente tem várias medidas de segurança que conseguem garantir isso. Até hoje, tem questões criptográficas que não foram quebradas, que exigiriam, né, um aparato computacional muito forte que a gente não tem ainda. E realmente é uma polêmica. A gente vai ter que começar a trabalhar com minimização de dados, sim. Mas qual que é a linha entre a minimização de dados e a utilização dos seus dados pessoais para garantir a tua própria segurança? E são perguntas mesmo. Deixa eu só complementar aqui, eu estava colocando... desculpa, alguém vai continuar?
Eu só ia Professora comentar Luciana queria fazer um comentário. Tá. Não, mas pode falar, Daniela, te aguardo. Não, eu só ia comentar o que eu coloquei no chat ali, porque em geral não basta você ter o arquivo da biometria e a gente vai sair acessando tudo quanto é coisa, porque em geral a biometria é mais um step, é mais um passo na autenticação de um indivíduo, que primeiro você precisa identificar com alguma espécie de login, de identificação, aí você precisa autenticar usando pelo menos uma senha, pode ser a biometria, e o ideal é sempre que sejam múltiplos fatores de autenticação, o famoso MFA, para que você seja autenticado no serviço. E aí, quanto mais crítico for o acesso a esse banco de dados, né, quanto mais importantes e sensíveis forem os dados ali armazenados, que precisam estar com essa camada de proteção no banco, como a Ângela comentou, da criptografia forte e tudo mais, também é necessário que você tenha vários passos e múltiplas formas de você se autenticar e você garantir que quem está acessando aqueles dados, de fato, é a pessoa autorizada para tanto. Então, uma senha, que é aquilo que você sabe, em tese só você deve saber, e ela deve ser complexa, alterada com frequência, a biometria, que define quem você é, e também algum outro... uma outra forma de autenticação que dependa de um dispositivo seu, como, por exemplo, um token no celular. Então, o ideal é isso, é você ter várias camadas e não seja simplesmente a biometria, e que a biometria fique armazenada de forma aberta também, sem qualquer tipo de proteção. Eu acho que isso, hoje em dia, principalmente no setor financeiro, que é extremamente regulado, eu acredito que isso não acontece, porque eles passam por auditorias. Na verdade, o setor financeiro, inclusive no Brasil, é muito avançado em termos de segurança da informação. Fazendo um parênteses, como nós, brasileiro, né, a gente tá ruim no futebol, mas em termos de fraude, nós estamos no top 10, talvez no top 5 ou top 3 do mundo, né? Nós somos, como nós temos muitas fraudes, e o brasileiro é criativo e usa para o bem e para o mal, então o nosso setor financeiro também é avançado. Nós começamos a utilizar cartão de crédito com chip, que é muito mais seguro do que aquele de tarja, muito antes de países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo. Às vezes você chega lá com cartão com chip, mas o pessoal ainda pede para você assinar ou passar. Você fala, que isso, gente? Não, agora que estão adotando. Então, biometria no setor financeiro, ela é guardada com bastante segurança, e aquilo que existe de ponta, né? O setor financeiro tem dinheiro. Então, aquilo que existe de caro para implementar o melhor nível de segurança da informação, é nisso que eles vão investir, porque é a garantia de que eles continuem ganhando dinheiro, inclusive. Então, essas são as minhas considerações. Eu só iria fazer mais uma pontuação, eu sei que a gente está caminhando aqui para o final da aula, e desculpa, professor Luciano, eu só queria, só para costurar com esse tema, fazer uma observação rápida, que eu acho que esse tema de, poxa, qual dado nós vamos utilizar, se é mais ou menos sensível, se existem alternativas, esse é um raciocínio muito importante, que deve ser feito sim, inclusive é recomendado desde o início de qualquer novo tratamento de dados pessoais, como uma medida de privacy by design, fazer análise de risco, que até o professor João destacou bastante a importância de se fazer uma análise e a gestão do risco. Então, antes de adotar qualquer nova tecnologia, iniciar um novo tratamento de dados, passar pelos questionamentos de um modelo de um relatório de impacto à proteção de dados, que a nossa LGPD, inclusive, menciona, que a NPD poderá solicitar isso de um controlador. Então, é bom já fazer, porque isso não se faz da noite para o dia. É uma análise complexa. Então, faça essa análise e esses questionamentos vão ajudar a definir quais dados coletar e de que forma tratar. Então, eu só queria fazer essa pontuação aqui. Obrigada.